Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à terceira temporada, né? Que a gente está aqui no Entre Elas com você, junto conosco nessa mesa de um bate-papo sempre muito bom, né, Érica? Exatamente. Todos os sábados, às 8h30 da manhã, aqui na telinha da TV Jornal. O tema de hoje está especial, Jaque. A gente vai falar sobre desmistificando o mito da madrasta malvada. Será que existe ou será que isso é só mito mesmo, hein? Vamos ver no decorrer da conversa. Convidamos Sávia Florencio e Brunessa França, tem experiência no assunto, para bater esse papo com a gente. Meninas, sejam bem-vindas e se apresentem pra gente. Queremos saber a partir de vocês. Quem é Sávia? Olá, gente, tudo bom? Bom dia a todos. Sávia Florencio, eu sou jornalista, sou mãe de 4 filhos, sendo 2 enteados. Sempre falo que são 4, porque são meus filhos também. Tenho cachorro, tenho família cheia, tenho trabalho, tenho tantas coisas importantes. Eu estou amando falar sobre esse tema, que é um tema que me deixa muito à vontade e confortável. E Brunessa? Oi, tudo bem, gente? Bom dia. Sou Brunessa, sou cantora, né? Não sou mãe ainda, mas eu tenho um enteado maravilhoso. Sou mãe de pet, né? Ai, me identifico. Tem uma coisinha linda em casa. E é isso, é bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E a gente também poder interagir sobre isso, né? Porque eu nunca falei também sobre isso, essa questão de ser madrasta, que é uma coisa também que eu fico... no início eu até fiquei... né? A gente fica um pouco receosa por ter essa palavra e por também existir, né? Muitas madrastas, né? Que maltratam os seus enteados e que a gente fica até... né, receosa e ser até confundida com esse tipo de atitude. Eu acho que antes da gente começar, agora ela falando, me veio uma coisa na cabeça, a cena do filme de Cinderela. Eu acho que muito do que a gente alimentou ao longo da nossa infância, na fase de adolescente também, é a madrasta do filme de Cinderela, né? É exatamente. Aquela, a pessoa ruim, a Cinderela, que era a gata borralheirazinha de casa, que tinha que fazer tudo para agradar ali a madrasta e tal. E durante muito tempo a gente passou sendo alimentado por uma ficção. E aí eu pergunto a Sávia, será que madrasta é isso mesmo? O que a gente alimentou nessa infância? Ou não tem nada a ver? Para você. Eu achei interessante você falou, e eu até quero convidar as pessoas que estão em casa a você dar uma parada e pensar qual é o filme de princesa que você mais gosta. Aí você vai parar agora em casa, todo mundo está assistindo, e vai pensar, cadê a mãe dessas princesas? Se você parar para pensar, em nenhum desses filmes a gente encontra a mãe. Você falou da Cinderela, a gente vai falar da Branca de Neve. A gente pega a figura materna e a gente idealiza e separa ela, e aí coloca a madrasta num outro lugar, onde é um lugar de uma coisa má, né? Que a gente fala madrasta, de malvada. E, na verdade, a palavra madrasta nada tem a ver com má, né? Vem de mater, do latim. Então, quer dizer mãe, quer dizer uma coisa acolhedora. Nada tem a ver com má. É engraçado que ninguém fala isso da madrinha, né, gente? A madrinha também vem de má. Então, ninguém fala, minha madrinha é mal. Então, assim, é muito importante a gente falar. Tanto que eu gosto de dizer, me chame de madrasta, sim. Eu me orgulho muito de ser madrasta. Você falou sobre boadrasta, a gente até comentou aqui nos bastidores. Eu acho que quando a gente tira esse tabu e a gente fala, não, isso tem que ser uma coisa divulgada, falada, conversada, eu acho que tem que colocar pra fora, a gente não tem que tirar o nome de madrasta, porque nada tem a ver com má. Eu não sou boadrasta, eu sou madrasta, com orgulho, gosto da palavra. Isso tem que ser uma coisa que vem de dentro pra fora e as pessoas têm que começar a falar sobre isso. Ela falou que não conversa muito sobre esse assunto, e isso é um assunto que eu tenho muita propriedade de falar, porque eu vivo ele, e eu gosto de trazer isso para a roda de debate, porque tem pessoas que passam por isso em casa, e tem pessoas que não passam e vão passar, e é importante se identificar com o assunto. O que é legal é da forma que Sávia coloca exatamente, assim, se apropriando do termo madrasta, e socialmente falando, a gente percebe que fomos criados dentro de um contexto onde tem uma rivalidade. Isso, madrasta e mãe. Para você, Brunessa, porque você assumiu esse papel, né, de madrasta ali. Existe essa inversão de papéis, madrasta e mãe se complementam? O que é que você acha? Eu acho assim que ele tem a mãe dele, né? A gente passa a maior parte, que é durante a semana, ele tá na nossa casa. Então, assim, a gente tem uma relação muito boa, né? No início, foi como eu falei, né, que a gente fica um pouco receoso, justamente devido a isso aí que você falou, sobre a questão da nossa infância, né? A gente fica meio receosa, porque realmente as pessoas confundem a madrasta por ser uma pessoa má. E não, a gente se dá muito bem, graças a Deus. Ele tá durante toda a semana lá em casa. E, assim, a relação da gente é muito boa e eu me sinto bem também com ele, né? Que isso é o mais importante, né? A gente se dá bem
né? Junto com eu, o pai dele. Então, assim, isso é muito importante, ter uma relação saudável também em casa. Eu só queria trazer um adentro aqui no meio da nossa conversa, porque a gente, enquanto mulheres, precisamos ter muito cuidado com os homens. Porque o que acontece? Na maioria das vezes, na sua grande maioria das vezes, essa pessoa que faz essa rivalidade entre as duas é o homem que está ali no meio, por um parâmetro social ou não. Eu estou falando por experiência própria, eu não sou madrasta, mas o meu filho, ele tem uma madrasta. E eu precisei escrever uma carta agradecendo a ela, a pessoa que ela era na vida do meu filho. Até hoje, isso já faz muitos anos, tá? Se ela passar na minha frente, eu não sei quem é. Porque ela não quer manter nenhum tipo de relação comigo e eu não consigo entender o porquê. É muito e interessante até isso. alguns momentos a gente consegue entender, porque tudo depende de uma relação de outra pessoa também envolvida, não só tem eu e ela. Eu posso falar porque eu sou madrasta e mãe, né? Então, o que é mais importante na nossa família, na base que a gente quer criar, né? O que é inegociável na minha família? É inegociável na minha família a felicidade dos meus filhos. É isso que é, partindo desse princípio. E aí, como mãe, eu posso falar, como madrasta, eu posso falar o que é importante na minha família. Essa permissão que nós, como mães, temos que dar aos nossos filhos de amar alguém. E isso você vai fazer com seu filho criança, adolescente ou maior. Tem muita mãe que, quando vira sogra, né, muda também o papel, que é outro assunto que a gente pode trazer para cá. Mas vamos falar sobre ele ter uma madrasta. Então, tem muitas mães que elas seguram aquele afeto do filho e não permite que o filho ame a madrasta, goste da madrasta, fique feliz no fim de semana que está com a madrasta. Então, às vezes, a criança ela fica dividida em... Poxa, eu vou me sentir culpado de chegar em casa e falar pra minha mãe que eu gosto da minha madrasta. Então, é difícil, assim, é diferente, mas isso acontece quando tem debate. Quando não tem debate, você abre seu coração pra falar. Tem muita mãe que tem ciúme do seu filho, e ponto. Ciúme com amigos, ciúme com, talvez, uma namorada que arruma. E com a madrasta não vai ser diferente. Não é porque só ela é madrasta, porque vai ocupar um espaço, né? É muito sobre permitir o amor, e é bonito, é importante. Sobre permitir o amor, que você falou. Brunessa, por exemplo, que não tem essa relação, ela ainda não é mãe. Ela é madrasta. Então, chega aí um enteado na vida de Brunessa para ela se permitir, né, a viver esse amor, a experimentar também um amor de mãe em sendo madrasta, mas é um amor de mãe. É o que eu escuto de quem é madrasta. É um amor de mãe. Então, eu queria saber de Brunessa, como é para você essa relação? No início foi um pouco complicado, né? Porque foi tudo muito novo, né? É assim, eu não penso ainda, assim, no momento em ser mãe, né? E cuidar, assim, de uma... Ele tem 8 anos, né? Fez 8 anos, Fez 8 anos e, assim, foi muito novo pra mim no início, né? Então, já tomei aquele choque, assim, né? Mas, com o tempo, a gente vai pegando, né? A mãe, ele é um amor de pessoa. Ele não é um menino que aperreia. Ele é super educado. Então, assim, foi muito mais fácil também pra mim, né? Em relação a isso. Então, assim, é muito bom a relação da gente. Ele gosta de brincar. Ele é um menino tranquilo. Ele é muito educado. Eu tô achando esse bate-papo tão para o assunto, tão ameno, tão tranquilinho, que eu quero jogar uma bomba. Madrasta, Eita. educa ou não educa? Ou quem educa só são pai e mãe? Eu vou responder a sua pergunta fazendo uma afirmação muito clara. A madrasta, ela não é uma rede de apoio, ela faz parte da família. Isso é importante deixar claro. Tem muita dúvida sobre isso. A Andressa falou sobre... que ele é bacana, que ele é um menino educado, nem sempre é assim, né? Então, quando vem no outro fator, ou quando vem num fator permissivo, como? Com vários traumas de família, porque quando tem rompimento, nem toda separação é tudo lindo, como a gente está contando. É maravilhoso. Muitas vezes Aí tem a minha amiga, né? em casa falando, não é nada assim, não. Aqui em casa não é assim. Quando meu enteado vem no fim de semana, ele quer fazer tudo que não pode, o pai deixa, porque quer compensar uma falta de alguma forma. Então, assim... Chegamos num lugar legal, hein, de fala, na verdade, adorei. a gente tá falando da vida real. E a vida real é que, quando eu falei pra vocês sobre cadê a mãe da princesa, é porque a gente idealiza uma mãe perfeita, incrível, que a gente que é mãe sabe que nem sempre a gente tá tão perfeito. Tem dia que a gente tá nervosa, tem dia que a gente tá agitado, tem dia que a gente trabalha muito. Então, é importante a gente trazer o debate da realidade. Né? Então, a madrasta não é uma rede de apoio. A madrasta sim, faz um papel importante na família. Mas ela educa?
educa sim junto. Por quê? Porque o que é de mais importante na minha família? O que eu estou disposto? O que eu tenho de mais importante hoje? É a minha família. Então, a partir do momento que o meu enteado está na minha casa, ele vai me respeitar, não como mãe, porque eu não sou a mãe, eu sou a madrasta, com muito orgulho. Eu sou a madrasta e a responsável por eles estarem na minha casa naquele momento, como uma professora, na hora que está na sala de aula, Isso. como um médico, na hora que está no consultório. Então, a gente tem prerrogativas limites, e a gente tem né? limites a cuidar. Então, por exemplo, na minha casa, vamos falar dos exemplos. Na minha casa, existem sérios e grandes limites em todos os momentos. Tem a hora de que acorda, a hora que vai escovar o dente, a hora que vai... Como todas as casas têm, né? Normal. E aí, normalmente, você fica... Ai, mas se eu falar assim com o meu enteado, ele vai se chatear porque eu não sou a mãe. Eu sou a madrasta. Não, você é a pessoa que vai fazer com que aquilo funcione com todo carinho, com todo respeito e com muito diálogo. Qual é o papel aí da família de vocês nesse processo? Porque eu sei, conheço, tenho amigas também que são madrastas, têm os filhos, mas eu também sei de certas dificuldades que essas pessoas enfrentam na educação dos enteados e dos filhos e também na convivência com a mãe da mãe, né? A Claro, mãe de quem é a mãe, que é a avó, o avô. Como é para vocês duas essa relação depois que os enteados chegaram junto da família de cada uma? Com os avós, com primos, com família, irmãos, tios. Vocês tiveram dificuldade para administrar isso? Brunessa? Eu acho que não tivemos, não. Eu acredito que o respeito, acima de tudo, é o mais importante, né? A gente, respondendo também a pergunta anterior, a gente também faz parte da educação do menino, até porque ele convive com a gente. Então, assim, é super importante a gente também fazer parte dessa educação dele, né? Até porque ele, por exemplo, chega da escola, tem horário... Também tem toda uma regra. Tem a horário de almoçar, tem horário, né, de lanchar. Então, a gente faz parte, né? De fazer tarefa, tem o reforço dele. Então, assim, lá também tem toda uma educação, né? E que, consequentemente, a gente vai fazer parte também do crescimento dele e da educação dele. E em relação à família, eu acho que eu não tive problema, pelo menos eu, assim, né? Não tive nenhum problema, graças a Deus. Também temos uma relação boa. Eu acho que a gente fala das relações muito boas e a gente também tem que falar das relações que tem muita dificuldade também. Eu conheço várias. Eu também já Então, tive vários relatos. Por isso que eu conversei no início, que eu nunca cheguei para conversar sobre isso. E, assim, é bom falar, porque, graças a Deus, eu não passo, assim, por esses problemas que eu acredito que existem muitas mulheres que passam por isso, né? E eu acho que deve ser muito difícil passar por isso. Sabe o que eu costumo falar para as minhas amigas? Porque meu segundo relacionamento, meu atual marido, ele não tem filho. Então, a gente tivemos uma bebê agora, a Aurora, uma filha juntos. Então, ele é padrasto. Quando eu fui montar um relacionamento com ele, as pessoas criticaram muito. Porque diziam, eita, já veio com um brinde de presente. Eita, que já veio... E, normalmente, quando vem do lado oposto, né? Quando o homem tem vários filhos, ou um, ou dois, enfim, isso não acontece. Primeiro que isso é uma piada social. Isso é uma piada cultural, social. Machista. Exatamente. E aí, o que acontece? Essa mulher que entra numa relação com um homem que já tem um filho, às vezes, por causa da sociedade, ela faz, esse problema não é meu, eu não quero nem saber. Então, quando a criança está ali presente, adolescente, enfim, presente no momento, é só mais uma figuração, porque está ali só figurando e... Ele vai sair mesmo dessa semana inteira. Ele vai passar fora. Daqui a 15 dias eu tenho que encontrar com ele de novo. Então, tá tudo certo. Isso aconteceu muito na minha vida. E eu ficava muito triste, porque eu queria que o meu filho tivesse essa relação afetiva, tanto de um lado quanto do outro lado. Uhum. E ele teve muito afeto de um lado, assim. E hoje, meu marido atual diz, eu não sou... Ele sabe, ele chama de tio e diz... Tio é incrível, o tio me leva pro futebol, pra todo canto. É lindo e orgulhoso, e faz né? alguns papéis que o pai deveria fazer e que não faz e tá tudo bem, tá certo, tudo ótimo. exato. Mas a história da mulher dentro dessa relação Desse contexto, né? do ser madrasta, por causa da sociedade. Minha gente, não é todo mundo que encara uma história assim, ai, que lindo, que maravilhoso. Tem gente que diz... Esse problema não é meu, não quero nem saber. Inclusive, esse debate é um debate que eu tenho umas amigas que a gente se encontra toda semana. E todas nós somos madrastas, mães, e daí a gente brinca que a gente fala que é a nossa terapia semanal. Porque a gente vê o quanto a gente se identifica com o problema do outro, da outra. Às vezes é uma semana que ela que tá passando, às vezes é outra. E aí eu entendi que existem valores inegociáveis.
Existem valores inegociáveis na minha família que eu não vou abrir mão. E eu acho que, sendo madrasta ou mãe, ou nenhuma das duas coisas, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Todo mundo tem que saber pra onde vai, né? Tem gente que não quer ter filhos e tá tudo certo. E ela é madrasta e ela não quer ter filhos. Ela decidiu isso. Ela decidiu o papel de madrasta, ela vai maternar ali, mas ela não vai querer gerar, né? Então, o mais importante de começar o debate é o que é inegociável na minha família. Então, eu sei exatamente o tipo de família que quero ser. Eu sei exatamente o quanto isso me gera tempo, dinheiro, gera tudo que você puder imaginar de desgaste emocional, equilíbrio, inteligência emocional, para você conseguir identificar de todos os filhos, porque a gente brinca, né? Uma coisa de antigamente. Todos os dedos da minha mão não são iguais. Isso são os nossos filhos. A gente tá falando de filhos que a gente está gerando. Dirá a gente acolher alguém que é um amor tão puro, que é um amor escolhido. Porque quando você tem um filho, ele saiu de você, você vai ter problemas ali, ele pode ter vários problemas, mas você vai resolver porque você acha que você tá no papel de mãe, você é a mãe, você vai ter que fazer. E quando você é madrasta, é o amor mais lindo que tem. Por isso eu gosto de falar que eu sou madrasta, assim. Porque é o amor escolhido. Eu escolhi amar, ele tá escolhendo te amar. Então, é um amor que ele é puro, ele é muito individual. Vocês acham que, no caso de vocês duas, o papel do marido de vocês também foi fundamental para que vocês pudessem ter essa relação boa, de amor, com os enteados? Para você, é assim que funciona? Foi importante esse papel dele? Veja, o papel de todos da família, do enteado ao filho, ao marido, à esposa e à mãe, né, dos meninos, todo mundo tem o seu papel fundamental na história. Porque não adianta a gente criar a história da família feliz em casa de segunda a sexta e chegar no fim de semana da família infeliz lá, que está indo para uma outra casa. Eu acho que todos têm um papel, têm que cumprir esse papel. Eu nunca vou ser a mãe, nem quero. Eu acho que ser madrasta é incrível, já falei isso várias vezes. Meu amigo vai ter dificuldade em cortar essa frase, porque eu quero fazer com que isso aconteça. Mas a mãe não precisa ser substituída, mas tem que cumprir o papel de mãe. Por exemplo, de ler uma carta e achar que essa carta foi massa, ou a madrasta ler a carta e falar, pô, que incrível, que mulher, eu quero ser essa pessoa. E assim, quando a gente fala de inveja, eu tô com inveja branca de você. A inveja não é só, não fala só sobre algo ruim. A gente pode olhar algo muito bom e dizer, pô, eu queria que minha família fosse assim. Então, eu acho que o meu marido, por exemplo, ele vem de uma família que tem o pai, que tem a mãe, que ele também... O pai e a mãe se separou, então a gente tem famílias reconstruídas muito, de vários aspectos. A reconstruída que já veio, que era o pai. Aí ele não tem muito, talvez, um parâmetro de família completa, mas ele quer ter. Então, eu acho que nós cumprimos um papel, devemos saber onde queremos chegar e deixar cada um fazer isso de uma forma confortável. Eu acho que é mais ou menos assim, mas todo mundo cumprindo. Brunessa. Exatamente. Eu acho que é super importante também, né? A presença do pai. Ele sempre também está presente em tudo, né? Junto comigo, né? Assim, não é um papel assim... não, eu sou a madrasta e... Não, a gente faz parte ali, né? Do crescimento dele, da educação dele. E é super importante a gente estar ali, nós dois, educando e cuidando dele juntos. Nos sonhos mais lindos de Alice... Podia ter essas famílias, né? Se os pais conversando. presentes, Vamos escrever esse roteiro. Exatamente. Vamos Eu acho que a gente pra está esses precisando roteiristas, desse né? roteiro de Alice. Não seja por falta de ideia, Por né? favor, Porque a história meninas, que a gente vamos tem. fazer um filme com as madrastas incríveis. Exatamente. Com os Escrever pais esse novo presentes. filme. E que as famílias se conversem, tanto de um Claro. lado quanto do outro. Com Para que certeza. tragam bem-estar, né? Para a criança, para o adolescente, enfim. Para essa pessoa envolvida, esse ser humano. Sim, precisamos de uma aldeia... para cuidar. Exatamente. Mas assim, E educar. deixar claro assim, que nem também tudo é rodas, tá, gente? Que eu tô falando aqui assim, que Mas a eu gente tô tem uma achando boa incrível, relação. porque é assim. Né? É boa, porque eu falo assim, Amiga, a fica gente em paz, tem você vai falar da parte bem boa. E eu vim aqui Isso. jogar Meninas, ó, porque o assim, papo... tem uma relação boa, então assim, foi como eu falei, claro que existem pessoas que não é fácil, né? Claro. Mas assim, E lógico a que minha vocês também têm é desafios muito, diários. Com certeza. É óbvio, Tem né? uns dias que também que a gente acorda que não tá no com nosso dia. certeza. Mas assim, que nada foge, sabe, do nosso controle, que a gente não possa resolver ou destratar, ou que, sabe? Não, Até porque muito você pelo falou de contrário. paz, e eu quero fazer aqui, jogar um jabazinho. Pode ser daqui a pouco. Pode. Na volta do intervalo. A gente volta já já. Espera aí. Estamos de
de volta. E olha só, simbora falar dele. Ei. Nosso grande aliado contra o mau odor. E deixa nossas axilas protegidas por até 48 horas. O desodorante antitranspirante da Rosa Selvagem. Minha gente, e além disso, né, amiga? Deixa eu sentir. Que delícia de cheirinho, um cheiro suave. E o que é melhor, olha o tamanho dele. Ele é gigante, 85 ml de pura proteção e frescor e tá no precinho. Qual o preço, Érica? Nem vai acreditar. R$19,99. Acredita? Olha, você encontra o desodorante Rosa Selvagem nas melhores farmácias e shoppings de Pernambuco. E se você quer saber mais sobre esse queridinho aqui e outros produtos da Rosa Selvagem, basta escanear o QR Code que tá aí na tela. E a gente, né, Érica, já sabe. Rosa. Juntas! Rosa Selvagem. Tão grande quanto você. Lindo, maravilhoso, cheiroso. O papo também tá bom, viu? Menina, a deixa de salve, ela ia falar sobre os padrastos. E aí eu fiquei curiosa. O que é que você tem para acrescentar? Meninas, vamos lá. Eu quero dar uma pausa para que você que está em casa se identifique. E eu sei que quando a gente fala de padrasto, é muito difícil esse papel também, né? Engraçado que ninguém, quando fala de padrasto, ninguém fala, o mal, o vilão. Mal, é. Pelo contrário. É tipo assim, quando o homem, ele acolhe esse papel, ele já é incrível, né? Engraçado, é o né? super-homem, Supra-sumo de todos. Porque ele já acolhe, então ele já vai ali, já é elogiado. E a madrasta, pra ser elogiada, gente, ó, a gente rala. Sabe, né? Nem tinha refletido nunca sobre isso, mas Em é relação a verdade. tudo, Tava lá no meu tudo que texto. envolve nós mulheres somos as mais criticadas. Rapaz, Essa eu é a fui tão realidade. criticada que eu tive que colocar nos meus votos de casamento isso. Eu nem participei. Maria. Entrou nos meus votos de casamento. O presente hoje virou o tio incrível, porque era o presente que todo mundo Sobre criticava. Eu fui criticada pela família. Ei, desculpa. É, Lavando roupa Corta. na É volta. melhor deixar pra lá. família. E aí, Deixa- olha, hoje em dia todo mundo ama, Todo todo, mundo se mundo adora, ama. mas não foi fácil, não. Mas de verdade, o pai, ele tem essa função ali de dar esse balizador. E assim, eu posso falar como uma privilegiada, porque o meu esposo, ele é pai, né, dos meninos. E é padrasto também, porque eu tenho o meu mais velho, que hoje está com 16 anos. E ele é um padrasto incrível, super presente, tá? Porque ele é um pai incrível. E eu tive sorte, nessa minha segunda temporada, eu brinco com meu marido, que eu falo, ó, isso aqui é a segunda temporada. Porque teve a primeira já, que era o primeiro casamento, tanto meu quanto dele. E do primeiro casamento, o meu filho, ele não teve um pai muito presente, assim. Ele tem um pouco mais ausente, ele sempre foi assim, o pai mora em outro estado, enfim. E aí, o papel do padrasto é tão fundamental quanto, porque hoje o meu esposo, ele ocupa um papel incrível de pai, porque ele é um pai incrível. Isso. Eu tive, assim, essa dádiva de ter um pai presente, que hoje em dia também não é tão fácil. E aí também é um padrasto bem presente. Então, eu sei que é importante a gente fazer pra gente o que a gente quer, o que o outro, né? Então, assim, o que faz pra mim, eu também quero fazer. E eu acho que essa é a pitadinha e o segredo de ter uma família bem-sucedida, gente. Gostei do termo segunda temporada. Tô na segunda temporada. temporada. Eu também tô na segunda. Eu ainda Mas nem cheguei. eu tô na segunda, mas sem Não, tá tudo filhos. bem. Tô chegando, tá Amiga, eu estou na segunda sem filhos Sabe o que é também. Quer dizer, eu engraçado? tenho pet, Às né? vezes a gente Tem chega no pet. restaurante, aí algum amigo do meu marido, que a gente não vê há muito tempo e que eu nem conheço, por exemplo. Aí o amigo chega e fala, fulano, quanto tempo que eu não te vejo? Olha, lembra daquela viagem que a gente fez, sei o que lá? Aí meu marido olha pra mim e eu falo, fica tranquilo, amigo. Olha, amigo, isso foi na primeira temporada. A gente tá na segunda, fica em paz. Então é legal que isso. outra vez eu Gostei. encontrei uma pessoa, aqui embaixo mesmo, não foi, amiga? Oi, tudo bom? Como é que tá o teu marido? Não sei o que. Eu digo, gente, eu acho que ele tá se referindo a alguém da primeira temporada. Pior que eu não lembro se é a primeira ou segunda. Acontece, a gente leva com leveza e segue o É, barco. segue o Agora, barco. o interessante na tua relação é porque vocês dois têm esse papel. Na Temos. sua Isso, relação, né? isso, Ele é no caso padrasto e você é madrasta. Isso, é bem complexo isso, porque a gente acaba tendo que fazer o papel de pai, De pai e de mãe, padrasto. padrasto. Aí eu faço o papel de mãe e de madrasta. Então a gente acaba desenhando um script assim que dá pra todo mundo, né? E eu tenho 4 filhos, então eu tenho todas as idades. A gente tem o adolescente que tá naquela fase de mudança, de autoafirmação, né? De 17 anos. Aí eu tenho um de 12 que fez agora, que tá entre, não é criança, mas vai ser quase um pré-adolescente. Aí tem um de 9 e tem uma pequenininha de 5. Ou seja, gente, a gente tem pra todos os Pra gostos todos e os todas as gostos. complexidades que vocês precisarem. Daqui a pouco somos nós. Ele tá com 8, né? Daqui a pouco, meu Deus do céu, 10 anos, 12 anos, já vai estar E na daqui a pouco pré-adolescência, você vai né? ser mãe. É, e a gente vai é, voltar com esse debate aqui. Acontece com vocês isso
peraí, que eu vou ter que falar com a minha mãe. Como se fosse uma autoafirmação de uma outra pessoa. Sim. E muito mais naquele momento de querer fugir da obrigação. Porque, olha, se tem uma coisa que esses meninos são danado esperto, viu? O menino dá uma carreira rapidinho e diz, vou falar com a minha mãe, como se dissesse assim, Sim, sim. quem é você? Acontece muito e entra naquela história que eu falei. A professora, quando ela está na sala de aula, e você como mãe, você quiser entrar lá em qualquer momento, a professora vai dizer, mãe, espera um minutinho que a aula ainda não acabou. Ela tem naquele momento a autoridade sobre aquele espaço. E ainda assim, não sendo mãe, sendo a madrasta, a partir do momento que está naquela jurisdição lá em casa, onde a gente tem regras, as regras são cumpridas ali. Então, se as regras querem ser descumpridas naquele momento, não vai ter como fazer. Então, eu acho que essa conversa, esse diálogo, sem ser uma coisa imposta, sem ser aquela coisa autoritária, é importante. Porque, por mais que você ache que não, a criança ela não gosta de estar solta, ela gosta de regra. Então, às vezes, a madrasta fica com medo de colocar regra, porque vai dizer, nossa, eu vou ficar sendo a madrasta chata. Eu vou ficar sendo aquela pessoa que sempre dá o não. E, na verdade, eu te garanto, amiga, quanto não você dá, quanto mais limites você impõe, a segurança vem toda pra você. Então, hoje acontece muito isso. Às vezes, as crianças querem resolver algum assunto, então, às vezes, antes, até perguntar pro pai, vem falar comigo primeiro. Tia, o que você acha disso, daquilo outro? Então, você nota uma segurança importante. Relação de confiança também. Que a confiança é conquistada, né? Conquistada. Meninas, o tempo da gente passou tão rápido. Como gente. assim? Eu tenho um monte de coisa pra falar, gente. Foi eu tenho muita muito coisa também bom. pra aprender. A gente deixa pra uma segunda temporada desse Segunda papo. temporada ser, desse pode papo ser, pode incrível. ser. Meninas, muito Amei, obrigada. com vocês. Foi uma delícia. Tem muita conversa ainda. Simbora fazer com que essa sociedade entenda que para educar uma criança precisamos de uma aldeia. É só uma exatamente. pessoa. Todo mundo contribui com essa educação, né? Com certeza. Então, vamos lá fazer isso. Todo mundo, segurando a mão de todo mundo. Ninguém Mas larga a mão de ninguém. Pelo As amor de mães, Deus. as madrastas, os pais, os Eu tô padrastos, vendo tá todo mundo mundo dizendo junto. ninguém larga a mão de ninguém. Opa, na primeira oportunidade, soltando. Todo mundo Epa. envolvido, tem que estar envolvido, todo mundo. Gente, muito importante. obrigada. Acho que a gente conseguiu aqui, nesse papo, desmistificar um pouquinho desse mito do que é uma madrasta. Pelo menos eu só vi exemplos aqui incríveis, né? Então, parabéns, obrigada Ai, meninas, por vocês terem obrigada. participado. Adorei o programa. Um beijão pra todo mundo que tá em casa. E, ó, vou deixar a dica pra gente fazer um sobre sogra, tá? Porque eu tô quase nesse sentido. Eita, gostei! Adorei. Simbora. Obrigada. Simbora. Tchau, Tchau, beijo, gente. tchau. Beijo, gente. Tchau.